Amarjit e Nancy Chauhan nasceram na Índia e foram morar na Inglaterra, onde eles tinham uma vida muito confortável. Eles viviam felizes com seus 2 filhos pequenos. E em 2003, o Amarjit desaparece e 2 dias depois, toda a sua família desapareceu também. De início, a polícia achou que ele estava atolado em dívidas e se escondeu dos seus credores. Mas depois da investigação iniciar, eles descobriram que o desaparecimento da família tinha a ver com algo muito mais sinistro. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, antes de começar o vídeo, já me dá aquela força, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito. Então hoje eu vou contar para vocês a história da família do Amarjit Chauhan. Ele também era muito conhecido como Anil e o Amarjit nasceu na Índia e foi morar na Inglaterra quando estava com pouco mais de 20 anos. Lá ele abre o seu negócio e enquanto isso ele também se casou e teve filhos. Mas o casamento não deu certo e eles acabaram se separando. E em 1996 o Amarjit acabou sendo preso por sonegar impostos e ele foi condenado a 3 anos de cadeia. E logo depois que ele saiu da prisão, ele conhece uma mulher chamada Nancy, que também nasceu na Índia e que era 21 anos mais nova que ele. Esse casamento, na verdade, foi ilegal, tá? Porque o Amarjit não chegou a se divorciar da primeira esposa quando casou com a segunda. E eu investiguei muito bem esse caso, só que eu não consegui descobrir por que isso foi feito exatamente, já que o Amarjit, aparentemente, ele não tinha contato com a primeira família dele. E o Amarjit e a Nancy, é fato que eles realmente se amavam muito, se davam muito bem. E logo depois que eles se casaram, nasce o primeiro filho do casal, um menino chamado Devinder Chauhan. E pouco mais de 1 ano depois, nasce o segundo filho, também um menino chamado Ravinder Chauhan. Nessa época, a família morava nessa casa aqui, que ficava em Londres, e o Amarjit tinha uma empresa de importação de frutas chamada Ciba, que ficava na área do aeroporto internacional de Londres. E os funcionários da empresa do Amarjit descreveram ele como sendo uma pessoa muito amigável, estava sempre preocupado com todos, sempre querendo saber se estava todo mundo bem e tal. E de vez em quando ele comprava pizzas e refrigerantes e levava lá para a empresa para que os funcionários comessem, né, no seu break, na sua pausa ali, em meio àquele trabalho que era muito puxado ali de carregar as frutas e tal. E dentro da casa, a Nancy começou a ter dificuldades porque os filhos tinham pouca diferença de idade e a Nancy estava se sentindo sobrecarregada. Então, ela pediu para a mãe dela, que se chama Charanjit Kaur e que morava na Índia também, para ir para a Inglaterra e ajudar a cuidar dos netos. A mãe da Nancy se muda e vai morar junto com a família da filha e dentro da casa todos viviam em harmonia. Mas mesmo assim, a Nancy não estava feliz, tá? Porque ela estava ali achando uma situação muito complicada, a mudança de país, né, para ela foi muito complicada a adaptação e tal, e ela queria voltar para a Índia. Lá em Londres, com a empresa ali do Amarjit, eles estavam tendo muito sucesso. A empresa dava muito dinheiro, eles eram extremamente ricos. Mas mesmo assim, preocupado com a família, o Amarjit chegou a comentar com muitos funcionários que ele estava assim pensando em vender toda aquela empresa ali e voltar com toda a sua família para a Índia porque a Nancy não estava feliz ali. Bom, e nesse ponto aqui da história, vai entrar um homem chamado Kenneth Regan. O Kenneth nasceu em 1953 e na sua juventude e vida adulta, ele foi um grande vendedor de substâncias ilícitas. Ele ganhou muito dinheiro nesse negócio, trabalhou por anos sem ser pego pela polícia e ele era conhecido na região como Captain Cash, ou, né, traduzindo seria Capitão do Dinheiro. Por que ele era chamado assim? Porque ele, de vez em quando, ele estava ali com uma pasta cheia de dinheiro dentro, que era ali da venda, né, das substâncias ilícitas que ele tinha. O Kenneth, então, dirigia ali carros de luxo, né, morava em mansões, frequentava os restaurantes mais caros da cidade e assim vai. E em 1997 ele conhece uma mulher chamada Belinda Brewer. A Belinda trabalhava como agente de celebridades, ela era uma mulher também muito rica e considerada uma socialite ali de Londres. E os dois começam a namorar, só que esse namoro não vai durar muito tempo, porque no ano seguinte, em 1998,
o Kenneth estava lá no seu carro e a polícia tinha feito uma blitz. Então ele não parou na blitz, né? Acabou atravessando ali e nessa de atravessar a blitz, ele também atropelou uma policial feminina. Essa policial, ela sobreviveu ao ataque e ali naquele momento, então, os outros carros, né? Os outros policiais foram atrás dele e conseguiram realmente parar ele alguns quilômetros na frente e conseguiram prender ele naquele dia. E nesse dia, dentro do carro dele, a polícia encontrou 30 quilos de substâncias mais uma mala cheia de dinheiro. Ele foi julgado e condenado a 20 anos de cadeia, só que a polícia fez um acordo com ele. E nesse acordo, ele deu o nome de outras pessoas que trabalhavam nesse negócio também, e por esse motivo ele recebeu uma redução de pena. A pena dele foi reduzida para 8 anos de cadeia. Ele foi liberado em condicional muito antes de completar aí esses 8 anos, tá? Ele foi liberado em julho de 2002, então ele ficou ali 4 anos somente preso, e assim que ele foi libertado, como ele tinha dado o nome lá dos outros criminosos também, ele recebeu o direito de trocar o seu sobrenome. Então o nome de nascimento do Kenneth é Kenneth Avery, e a partir do momento que ele sai da cadeia, ele adquire o nome de Kenneth Reagan, que é como ele é mais conhecido hoje em dia. E assim que ele sai da prisão, ele vai morar com o pai dele nessa casa aqui, que era uma casa bem simples comparada com as outras casas que ele morou antes de ser preso. E a verdade é que o Kenneth perdeu toda a sua fortuna quando foi preso, pois todos os seus bens e propriedades foram apreendidas pelo governo. Então ele saiu da cadeia com uma mão na frente e a outra atrás. E o pai dele, que já era um senhor de idade nessa época, né, ele também usava uma cadeira de rodas porque ele tinha uma condição ali de saúde muito complicada. Ele, apesar de ter ali se afastado do filho durante anos, quando o filho saiu da cadeia, o pai dele aceitou ele de volta. E 6 meses depois de sair da cadeia, em janeiro de 2003, o Kenneth, que estava lá sem emprego, né, com uma mão na frente e outra atrás, ele foi na CIBA lá para pedir emprego. O Amarjit, lembra que ele tinha sido preso também, só que ele tinha sido preso por sonegar impostos? Então, o Amarjit, ele sabia, né, quão complicado é para um ex-presidiário conseguir ali retomar sua vida e tal. E também tem o fato de que o Amarjit era uma pessoa que ele estava sempre pronto ali para ajudar os outros. Então, por esse motivo, ele decidiu contratar o Kenneth nesse dia que ele foi lá pedir emprego e colocou o Kenneth para trabalhar na empresa dele como motorista ali entregando as frutas. E nessa mesma época aí, o Kenneth também vai se reconectar com a sua ex-namorada, a Belinda Brewer. Lembra dela, que era agente de celebridades lá? Bom, a Belinda, enquanto o Kenneth estava preso lá, que ele ficou 4 anos na prisão, ela também, né, a vida dela andou, ela se casou, ela teve filhos, só que ela acabou se separando desse marido dela aí, e ela também deixou o trabalho dela como agente de celebridade. Então, nessa época que o Kenneth saiu da cadeia, ela estava morando sozinha com seus filhos em uma casa na fazenda que ela tinha e ela estava desempregada. E a partir desse ponto, os dois reataram um namoro e o Kenneth continua morando com o pai dele naquela casa lá, mas ele passa a visitar muitas vezes a Belinda na fazenda, que ficava em Tiverton. E nesse ponto, o Kenneth vai ter uma conversa muito esquisita com a Belinda. Aquela fazenda que ela morava ali, chovia muito naquela região, então o pasto estava sempre molhado, tinha muita lama, não só no pasto, mas ao redor da casa ali. E ele falou para ela, olha, eu queria fazer uma reforma aqui, né? Vamos fazer um negócio para você viver melhor aqui. Que tal a gente construir um canal de drenagem, né? Para tirar essa água acumulada e tal, e assim vai ficar melhor a sua fazenda. A Belinda achou aquilo muito esquisito, falou, não preciso de um canal de drenagem, a minha fazenda é uma casa muito antiga, não tenho por que fazer isso aqui. Ela estava desempregada também, sem dinheiro, e ela não concorda com tudo aquilo ali. Agora, vocês lembram que o Amarjit estava querendo vender a empresa dele para voltar com a família lá para a Índia? Bom, o Kenneth falou para o Amarjit que, olha, tem um comprador aí interessado em comprar a CIBA por 3 milhões de pounds. 3 milhões de pounds, se a gente converter hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, dá aproximadamente aí 19 milhões e meio de reais. E o Amarjit parece que pensa ali por alguns dias nessa proposta e depois de um tempo ele fala para o Kenneth, não, eu aceito, então
arruma tudo aí, né, pra gente se encontrar com esse tal comprador. E agora as coisas vão começar a ficar esquisitas nesse caso aqui. No dia 13 de fevereiro de 2003, o Amarjit sai da empresa logo pela manhã e fala para os seus funcionários que ele estava indo numa reunião de negócios. No dia seguinte, dia 14 de fevereiro, a Nancy fala com o irmão dela pelo telefone. E agora nós vamos introduzir mais esse personagem aqui na nossa história, e é um personagem que é extremamente importante, tá? Que é o irmão da Nancy, que se chama Onkar Verma. Ele era mais velho que a Nancy e também tinha saído da Índia. O Onkar estava morando na Nova Zelândia e sempre mantinha contato com a irmã e com a mãe que estavam lá no Reino Unido. Quase que todos os dias eles se falavam pelo telefone e nesse dia 14, a Nancy estava muito angustiada. Ela falou pro irmão que o marido, né, o Amarjit, não tinha dormido em casa na noite anterior, o que era algo que ele não fazia. Se ele fizesse era por causa de uma reunião de negócios, uma viagem de negócios, então ele teria que avisar ela, mas ele não fez isso. E ela falou que ela estava preocupada com o Amarjit porque também o telefone dele estava desligado. Bom, o irmão escutou toda aquela história ali, mas vida que segue, né? Os dois desligaram o telefone e tal. Nos próximos dias, o Kenneth fala para a namorada lá, a Belinda, que ele tinha comprado a Ciba, a empresa, né, do Amarjit, e que ele precisava de uma nova gerente e, como ela estava desempregada, ele oferece esse emprego para ela e ela aceita. No dia 17 de fevereiro, que foi 4 dias depois daquele suposto encontro lá com o comprador da Ciba, o Kenneth chega lá na empresa, na Ciba, e faz uma reunião com todos os funcionários e avisa eles que ele tinha comprado a Ciba e que a Belinda, a namorada dele, seria a nova gerente. Os funcionários escutaram tudo aquilo. Além disso, também o Kenneth apresentou todos os documentos ali para eles. Então tinha a assinatura do Amarjit ali na venda. Aquela tinha sido uma venda legal, aparentemente, estava tudo certo. E os funcionários contam que a empresa sempre foi muito lotada de trabalho, então eles terminaram a reunião e foram trabalhar normalmente, porque eles também sabiam que o Amarjit já estava pensando em vender a empresa, né? Então, para eles estava tudo normal. E nesse mesmo dia, a Belinda recebe uma mesa ali e começa a trabalhar na empresa. 2 dias depois, no dia 19 de fevereiro, a Belinda foi trabalhar lá novamente e durante o trabalho ela começou a se sentir muito mal, né? Começou a passar mal e tal. E ela avisou os outros funcionários, falou: gente, eu não consigo ficar aqui até o restante do expediente e vou ter que ir embora mais cedo. E ela realmente pegou o carro dela e começou a retornar para a fazenda. Quando ela chega lá na fazenda, uma coisa muito esquisita estava acontecendo por lá. Tinham 2 homens que ela não conhecia. Um desses homens se chama William Hornsey e o outro se chama Peter Rees. E esses 2 homens estavam lá com uma escavadeira e estavam cavando um buraco comprido. Um buraco assim que ia, sabe, no meio do pasto ali, ela conta, né, no meio da fazenda dela, de um lado para o outro. Ela acha aquilo tudo muito esquisito, ela sai do carro extremamente nervosa, começa a brigar com eles, fala: o que vocês estão fazendo aqui? Como assim? Vocês estão cavando um buraco na minha propriedade? Que isso? E logo em seguida, o Kenneth chega e fala: não, meu amor, tá tudo bem, tá tudo bem. Lembra do canal de drenagem que eu falei pra você que era pra construir aqui na fazenda pra melhorar tudo? Então, eu mesmo estou fazendo isso aqui, eu contratei esses outros 2 homens aqui pra fazer o serviço. A partir de agora, então, não vai mais acumular água aqui na sua fazenda e vai ficar tudo bem. Mas a Belinda conta que mesmo assim ela falou: não, que isso, mesmo você pagando tudo isso aqui, você tinha que ter me avisado, essa propriedade, né, me pertence, você tem que me avisar esse tipo de coisa. E ele falou: não, mas é que eu fiz isso, eu queria fazer uma surpresa para você, é uma reforma que vai ficar muito legal aqui na fazenda e tal. Enfim, ela fala: olha, tudo bem, então para o que vocês estão fazendo aí e tampa todo esse negócio.
Aí ele falou para ela, não, é que tem que esperar a terra baixar ou a terra secar, algo parecido. Ele falou, não, a gente tem que deixar assim por um tempo, mas no verão a gente resolve isso aqui e faz uma outra reforma para tirar, então, se você não gostou de nada. E ela falou, tá, então tudo bem, vou esperar até o verão. Agora nós vamos lá para Nova Zelândia, onde estava o irmão da Nancy. Lembra que ele falava com a família, com a Nancy, com a irmã e com a mãe dele, que morava lá também, praticamente todos os dias pelo telefone. E ele achou muito estranho que, de repente, elas pararam de ligar. O último contato que ele teve com a Nancy foi no dia 14. E aqui nós já estamos no dia 19. Então, era quase uma semana sem falar com elas. E ainda ficou mais preocupante tudo isso aqui, porque ele tentava ligar para casa, mas lá em Londres ninguém atendia o telefone. Então ele começou a ficar muito preocupado com toda essa situação e ele decidiu entrar em contato com a polícia. Avisou sobre tudo que estava acontecendo, aquela coisa esquisita que todo mundo tinha desaparecido, e a polícia envia uma viatura para a casa da família lá em Londres. Quando eles chegam na casa da família, eles percebem que não tem nada de anormal na casa, né? A casa estava fechada, a porta estava trancada, a porta não estava arrombada e parecia que estava tudo bem. E conversando com os vizinhos falaram que a família já estava pensando em se mudar para a Índia. Então, aparentemente, parecia que eles tinham realmente, né, feito aquilo que eles tanto desejavam e, de repente, eles retornaram para a Índia, né, e não avisaram ninguém. Bom, a polícia então volta para o irmão da Nancy e fala, olha, não, tá tudo bem, não tem nada de errado lá na casa. Provavelmente eles voltaram para a Índia, não se preocupe com nada. Agora, além do irmão ter ido na delegacia, alguns funcionários da CIBA, mesmo depois daquela história lá do documento assinado, tá tudo certo, eles ficaram desconfiados e alguns funcionários também foram na delegacia para tentar registrar o desaparecimento somente do Amarjit. Os funcionários não sabiam, tá, que a família tinha desaparecido também. E chegaram na delegacia e contaram, olha, tá, tudo bem, o cara mostrou, nós temos um novo dono, só que isso tudo é muito esquisito, porque o Amarjit era muito amigo da gente, né? A CIBA, os funcionários contam que todos os funcionários eram como uma grande família. E eles falaram, não, mesmo que ele tenha vendido a empresa, ele tinha que ter voltado lá para falar com a gente, tinha que ter voltado lá para pegar as suas coisas no escritório também, nada disso foi feito. Bom, mesmo assim, mesmo com essa tentativa, a polícia, infelizmente, não investigou esse caso. Agora, voltando para o irmão novamente, o irmão continuou tentando insistir ali com a polícia, mas nada foi feito. Então, ele tomou uma decisão. 3 semanas depois do último contato que ele teve com a irmã dele, ele decidiu entrar em um voo e ele sai lá da Nova Zelândia e vai para Londres para ir para casa da família e ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. E o irmão, sendo uma pessoa da família, ele tinha o direito e o poder de entrar dentro da casa. Então ele vai na casa junto com uma viatura da polícia. Assim que eles entram na casa da família, as coisas começam a ficar muito esquisitas. Os brinquedos das crianças estavam todos espalhados pela casa, nada foi organizado antes da suposta viagem. Na geladeira tinha comida para os adultos, tinha um prato ali pronto, que parece que era um prato pronto feito, né, para o Amarjit, e também tinha comida dos filhos. Do jeito que a casa estava, parecia que as pessoas logo iriam retornar. Agora, o mais esquisito de tudo, que ligou o alerta do irmão, foi esse livro de orações que estava dentro da casa. Esse livro aí, ele era um livro pequenininho, sabe, que cabe dentro da bolsa, assim. E ele pertencia à mãe, né, dele. E o irmão contou para a polícia que a mãe dele sempre carregava essa caderneta, né, esse livrinho dentro da sua bolsa, para qualquer lugar. Se ela fosse com a sua bolsa para padaria, ela ia colocar o livrinho de orações dela lá dentro. Então, se ela voltou para a Índia, com certeza ela ia levar junto aquele livro de orações, mas o livro estava ali na casa. Então aquilo era muito, mas muito suspeito. Então, a partir desse ponto, finalmente a polícia começa a investigar esse caso. E a primeira coisa que a polícia vai fazer é falar com o Kenneth Regan. E o Kenneth apresentou todos os documentos ali da compra da CIBA e tudo estava de acordo, tá? Aquela compra foi legal, aparentemente. Agora, lembra que o Amarjit tinha sido preso no passado por negar impostos e tal. Então o Kenneth fala para a polícia que
A verdade dessa história era que o Amarjit, ele tinha emprestado dinheiro ali, estava devendo uma quantia muito grande, não conseguiu pagar, começou ali a se atolar, né, nos problemas financeiros, e ele decidiu desaparecer de propósito. Então, para resumir a história que o Kenneth contou aqui, ele falou do tipo, olha, o Amarjit está se escondendo, está escondendo toda a família dele também, e eles estão, de repente, tentando voltar para a Índia sem que ninguém perceba, para que ele não pague essas dívidas. Depois desse interrogatório aí, a polícia acaba liberando o Kenneth, mas continua investigando ele. Eles começam investigando o telefone dos dois, do Kenneth e do Amarjit também. E eles descobriram que no dia 3 de fevereiro, que foi o dia que o Amarjit desapareceu, os dois telefones estavam juntos em uma área que se chama Stonehenge, que é um sítio arqueológico muito famoso ali da região. Esse sítio arqueológico fica perto da casa onde o Kenneth morava com o seu pai e fica ali relativamente perto de Londres, onde o Amarjit morava com sua família, e perto também do Aeroporto Internacional de Londres, onde ficava a empresa do Amarjit. E o registro do telefone dos dois mostrava também que os dois telefones viajaram juntos para perto da onde o Kenneth morava com seu pai. E nessa mesma investigação ali do telefone do Kenneth, eles descobriram também que o telefone do Kenneth ia muito para a área onde ficava a fazenda da Belinda. Então a polícia entra em contato com a Belinda e fala, olha, a gente precisa ter uma conversa, né? Teve o desaparecimento da família aqui e nós precisamos falar com você. E eles combinam de ir lá na fazenda para falar com a Belinda e desligam o telefone. Mas nesse mesmo dia, o Kenneth descobre que a polícia estava querendo ir lá na fazenda. Então, algo vai acontecer nesse mesmo dia aí que estava combinado da polícia ir lá. O William, lembra do William que estava lá na fazenda no outro dia fazendo tal canal de drenagem? Ele vai ligar para a delegacia e vai falar para a polícia, olha, eu descobri aonde que está o Amarjit que vocês estão procurando aí, ele está realmente escondido e ele me contratou para fazer ali, né, uns passaportes falsos para ele e para a família dele também, porque eles estão querendo fugir para a Índia. E o William conta para a polícia que ele tinha combinado se encontrar ali depois de alguns dias com o Amarjit em um certo local, estava tudo certo e que ele iria entregar o Amarjit para a polícia. O William então falou, não, então a gente vai nesse encontro, vocês vão com outra patrulha, ficam perto, e vocês então conseguem pegar ele. Como esse esquema todo aconteceu nesse mesmo dia, a polícia então, nesse mesmo dia também, ligou lá para Belinda e falou, olha, a gente tinha combinado de ir na fazenda falar com você, mas surgiu outra pista aqui no caso e acabou que a gente não vai mais precisar ir te encontrar aí, tá? E ficou por isso, desligaram o telefone. No dia 19 de abril de 2003, que seria 2 dias antes do William entregar o passaporte para o Amarjit lá, vai acontecer algo muito esquisito na fazenda novamente. A Belinda conta que estava lá na fazenda com os seus filhos e o Kenneth chega novamente com a escavadeira e com os dois amigos, o William e o Peter, e ele fala, olha, eu contratei esses amigos novamente aqui porque você não gostou aí do canal de drenagem que a gente fez e tal, então eu vou tampar tudo com pedrinhas. E ele falou, olha, vai ser uma confusão muito grande aqui na fazenda, se você quiser, né, pega os filhos e vai passear para outro lugar porque vai ser muito barulho de máquinas e tal. E a Belinda acredita em tudo aquilo e fala, tudo bem. Ela pegou seus filhos e foi para a cidade, enquanto o Kenneth, o William e o Peter ficaram sozinhos lá na fazenda. 2 dias depois disso acontecer, no dia 21, a polícia vai junto com o William naquele suposto encontro lá para a entrega dos passaportes. E nesse dia, o William foi com o seu carro e ele trouxe junto com ele o Kenneth Regan. Falou, não, a gente tá junto aqui, nós vamos entregar os passaportes pro Amarjit nesse local aí que a gente combinou com ele. Então eles estacionam em certo local lá e outra viatura da polícia fica paisana, né, mais longe, mas num local onde eles conseguiam ver o veículo do William e o Kenneth que estava dentro do veículo também estacionado lá. Fica um tempo esperando e durante aquele período ali o William sai do carro, parece que ele estava recebendo uma ligação. Desliga ali, né, o telefone dele
e vai lá e fala com a polícia, fala, olha, aconteceu algo muito ruim. Uma pessoa acabou de me ligar aqui, falando que eles descobriram que a polícia estava aqui, né, a paisana, só esperando eles chegarem. Então todo esse negócio aqui de entregar o passaporte não deu certo e eles acabaram cancelando o encontro, ninguém vai vir, nossa, me desculpa, foi isso, não conseguimos pegar o Amarjit hoje. E o estranho dessa história é que parece que a polícia estava acreditando realmente em toda essa história aí, tá? Mas, de repente, nesse ponto aqui que eles abriram os olhos, não sei. Mas fato é que, logo depois desse encontro frustrado aí, a polícia decide entrar em contato novamente com a Belinda. Então eles ligaram para ela já no dia seguinte, tá? E daí combinaram dela ir na delegacia falar com os policiais. E no dia que ela recebeu essa ligação aí da polícia, o Kenneth estava com ela lá na fazenda. Então ela falou, olha, eu tô indo lá na polícia, eles estão querendo conversar comigo. Foi lá na delegacia e chegou lá, eles começaram a interrogar ela. E ela contou toda a história ali, que ela namorava com o Kenneth, que tinha conhecido ele antes da prisão, depois ele saiu, enfim, toda aquela história. O interrogatório continuou, né, normalmente, e a polícia não desconfiou de nada, falou, não tem nada aqui, né, nessa história, e acabaram querendo liberar ela. Só que no final do interrogatório, eles falaram para Belinda, olha, tem alguma coisa esquisita aí sobre o Kenneth, porque a polícia sempre desconfiava do Kenneth. Nada a ver com a Belinda, tá? Eles nunca nem imaginavam que ela ou a fazenda dela tinham alguma coisa a ver com isso. E eles falaram, não, tem alguma coisa esquisita aí que ele fez pra você nos últimos dias ou algo? Aí ela vira pra polícia e fala, olha, a única coisa esquisita que ele fez, que eu lembro, é que hoje, antes de eu sair e vir aqui pra delegacia, ele falou pra mim que se vocês perguntassem para mim o que ele estava fazendo, qual era o tipo de reforma que ele estava fazendo na minha fazenda, que eu respondesse então para vocês que ele estava fazendo um canal de drenagem. Aí nesse momento a polícia fala, quê? Como é que é? Reforma? Canal de drenagem? O que é isso? Aí ela falou, o Kenneth, ele fez um canal de drenagem alguns meses atrás lá na minha fazenda e tampou de volta alguns dias atrás com pedrinhas e tal. Aí que os policiais falaram, opa, vamos nessa fazenda para investigar esse tal canal de drenagem. Então a polícia corre para a fazenda da Belinda e começa a cavar onde o Kenneth fez o canal. Eles tinham certeza que ali eles iriam encontrar os restos de toda a família. Só que não foi bem isso que aconteceu, porque não tinha ninguém enterrado lá. Então eles chamam outros profissionais que vão fazer um trabalho mais complexo e começam a encontrar algumas pistas, como por exemplo, cabelo que pertencia ao Amarjit, e eles também encontraram um botão, sabe aqueles botãozinhos que ficam no body de neném, assim embaixo, né, que a gente fecha o body? Também encontraram isso ali dentro e alguns vestígios, pedacinhos das bijuterias da Nancy. E esse trabalho, ele vai demorar semanas, tá? Um trabalho, bem, como eu já falei, bem complexo, então vai demorar muito tempo. E enquanto isso estava acontecendo lá na fazenda, algo terrível vai acontecer em uma praia perto dali, um local que se chama Bounemont. No dia 22 de abril de 2003, ou 29 de abril de 2003, tá? As fontes aqui da internet são meio confusas. Dois homens estavam lá andando de caiaque. Esses dois homens aqui que são pai e filho. Eles saíram para passear de caiaque e pouco tempo depois de iniciar o passeio, eles encontraram na água o corpo de um homem. A polícia levou, né, então isso para o laboratório e uma semana depois foi confirmado que aqueles eram os restos do Amarjit. Bom, foi feito um exame ali nele também, né? E como que o Amarjit estava? Ele tinha uma fita adesiva, assim, que enrolava o pescoço dele e a boca dele, e aqui dentro da boca tinha uma bola dentro da boca também, né? E o legista, ele
acha, porque como era muito tempo, né? Então aquilo ali tá muito decomposto e tal, mas ele concluiu que talvez a causa da morte foi sufocamento. Além disso, também o Amarjit tinha um corte muito grande na cabeça e no seu corpo também tinham ali algumas substâncias que provavelmente deixaram ele muito sonolento, algum remédio para dormir ou algo parecido. E os policiais que já estavam ali investigando lá a fazenda e tal, não sei o que, eles perguntaram pro legista, olha, a gente tá com uma desconfiança aí, será que esse cara podia ter sido enterrado antes, depois desenterrado e então jogado ao mar? Aí nesse ponto o legista fala, não, isso tem uma possibilidade sim, eu não posso confirmar, mas tem uma possibilidade porque os restos não foram devorados por moscas. E tem outra questão também, esse corte aqui na cabeça, ele foi feito depois que a pessoa perdeu a vida. Então, pode ter sido que a própria escavadeira que fez isso aqui com ele. Então, aqui nesse ponto, as peças estavam se encaixando, né? Vocês estão entendendo mais ou menos o que aconteceu. Eu já vou explicar para vocês exatamente, tá? Mas a polícia não tinha como comprovar a conexão do Kenneth com esse crime aqui. E também eles não tinham encontrado o restante da família. O restante da família ainda estava desaparecida. Mas, mesmo assim, é claro que eles estavam atrás do Kenneth, que tinha desaparecido também, tá? A polícia não conseguiu encontrar nenhum lugar. E os dois amigos do Kenneth também sumiram. O William e o Peter simplesmente desapareceram. Nesse meio tempo que tudo isso está acontecendo, nós temos a Belinda também, né? Bom, a Belinda, vai acontecer algo com ela também nesse período aqui, tá? Certo dia ela estava lá voltando para a fazenda dela e no meio da fazenda tinha na estrada ali, né, indo para a fazenda, não tinha chegado ainda lá, ela encontrou o William e o Kenneth dentro de um carro que estava estacionado assim, tipo meio que no mato. E ela também estava de carro. Ela conta que ela passou assim de carro e eles aqui, todos, né, abriram as janelas e começaram a conversar. E os dois, o Kenneth e o William, falaram, olha, entra aqui no carro com a gente que a gente precisa tomar um café e a gente precisa conversar. A Belinda disse que tremeu na hora, gelou, porque ela já estava entendendo o que estava acontecendo mais ou menos. E ela falou, não posso ir, porque eu preciso entregar um negócio aqui para a pessoa que está ali na frente. Ela inventou uma desculpa ali na hora, ela foi muito esperta, e eles acabaram acreditando. Ela falou, olha, daqui a 2 minutos eu volto aqui e vou com vocês tomar esse café assim e tal, tá tudo tranquilo. E eles falaram, tá tudo bem. Ela disse que ela foi, virou na tal casa que ela contou ali, né, que ela estava indo entregar um negócio para eles. Quando ela virou a esquina, ela já pegou o celular dela e já ligou para a polícia. Falou, olha, os dois estão aqui na estrada. E a polícia falou, não, peraí, não entra no carro com eles. De jeito nenhum, não entra nesse carro. A gente está mandando uma viatura agora para esse local. E ela esperou a viatura chegar, mas quando a viatura chegou, os dois já tinham desaparecido novamente. Agora, enquanto nada se resolvia nessa história, algo vai acontecer que vai ajudar a solucionar esse caso. Bom, quando eles encontraram o Amarjit lá no mar, eles retiraram as roupas, eles retiram as blusas, a calça, essas coisas que têm mais possibilidade de encontrar alguma pista, alguma evidência. Só que as meias do Amarjit foram empacotadas e ficaram lá no laboratório. Como eles não tinham encontrado nada ali, a polícia falou, não, manda as meias também para ser analisadas. Então, né, o profissional lá do laboratório começou a desempacotar as meias para analisar. E foram essas meias que conectaram o Kenneth a todo esse crime. Se não fosse essa meia, não teria a resposta, a evidência necessária para colocar esse cara muitos anos na cadeia. Porque o que tinha dentro dessa meia? Assim que o técnico começa a abrir, ele descobre uma carta ali dentro da meia que estava no pé direito do Amarjit. Essa carta aí ficou muito tempo na água, então ela estava muito danificada, mas ali estava a resposta. Era uma carta que foi enviada um dia antes do Amarjit desaparecer. Ela foi enviada no dia 12 de fevereiro e o Amarjit desapareceu no dia 13. E essa carta foi enviada para o endereço da casa do pai do Kenneth. E o destinatário era o Kenneth Regan. Essa foi uma mensagem do próprio Amarjit. Olha, se alguma coisa acontecer comigo,
essa pessoa é a culpada. Então aqui, né, tinha fechado esse quebra-cabeça. Agora vamos entender qual que é a teoria da polícia, tá? O que eles acham que realmente aconteceu. O Kenneth, lembra que ele era um cara lá cheio do dinheiro, na época que ele vendia substâncias? Quando ele foi preso, todas as propriedades dele, tudo foi apreendido pelo governo, ele saiu da cadeia com uma mão na frente e outra atrás. Quando ele sai da cadeia, provavelmente ele já começou a bolar o seu plano de roubar a empresa de importação de frutas do Amargit. Por quê? Porque a empresa ficava dentro do Aeroporto Internacional de Londres, que é um local perfeito para você trazer, né, as substâncias de fora do país e vender por lá. Então, como ele não tinha dinheiro para comprar a tal empresa do Amargit, ele decidiu então eliminar não só o Amargit, mas toda a sua família. Então, provavelmente, ele contou toda aquela história lá do suposto comprador, né, para o Amargit, combinou o encontro lá no Stonehenge, mesmo no sítio arqueológico, né, e foi o Kenneth que foi se encontrar com ele lá, junto com o William. Não se sabe se o Peter estava junto, mas provavelmente o Peter estava lá também. E lá, então, eles já sequestraram o Amargit e levaram ele para casa aonde o Kenneth morava com o pai dele. Agora lembra que no dia 14, no dia seguinte, a Nancy falou com o irmão, então estava tudo bem com a família. No dia 15, que foi então 2 dias depois de eles sequestrarem o Amargit, o Kenneth e o William foram lá para Londres, para casa da família, e sequestraram também a Nancy, a mãe da Nancy e os 2 filhos da Nancy, o Devinder Chauhan, que tinha 1 ano e meio, e o Ravinder Chauhan, que tinha 2 meses de vida. E a prova que isso aconteceu foi o registro do telefone do Kenneth, tá? Porque eles viram que o telefone do Kenneth foi lá para casa da família, ficou horas por lá. E também teve o testemunho de um dos vizinhos lá do pai do Kenneth, que disse que viu uma van branca estacionada lá na frente e viu o Kenneth saindo dessa tal van branca. E também essa tal van aí, a polícia realmente conseguiu encontrar. Foi uma van que eles alugaram, foi o próprio Kenneth e o William que alugaram essa van. E também eles analisaram a van ali por dentro, né? E eles encontraram fluidos da família. Ninguém sabe se eles estavam com vida ou sem vida lá dentro. E mais uma outra coisa muito importante também é que a polícia encontrou uma pequena mancha de sangue que estava na parte de fora da casa da família. E esse DNA pertencia a um dos filhos da Nancy. Então, segundo a teoria da polícia, eles acreditam que o Amargit e toda a família dele, todos eles ficaram presos dentro da casa do pai do Kenneth durante dias lá. E nesse período também os criminosos fizeram com que o Amargit assinasse vários papéis em branco. E esses papéis em brancos eles foram encontrados depois só com a assinatura do Amargit. Então esses papéis foram usados ali para imprimir depois o contrato ali de compra e venda e tal. Foi assim que eles conseguiram fazer tudo legalmente. E eles acreditam que a família ficou presa ali dentro daquela casa durante 3 ou 4 dias, não se sabe exatamente, e nesse período, então, eles tiraram a vida de todos eles. Não se sabe se isso foi feito na frente do Amargit ou não, mas também tem o fato da meia, né? O que leva todo mundo a pensar que durante esse processo de ali dentro, de repente ele viu alguns familiares dele já perdendo a vida ou algo parecido, e ele tinha certeza que ele ia perder a vida também. Então, ali num ato de desespero, né, querendo avisar, mesmo depois de partir desse mundo, querendo avisar para a polícia quem que fez aquilo com ele e com toda a sua família, ele deve ter ali aproveitado, né, a distração dos criminosos, e enquanto eles não estavam olhando ali dentro da casa, o Amargit pegou essa carta, que ele sabia que tinha ali o nome do Kenneth, tudo certinho, dobrou essa carta, enfiou dentro da sua meia, porque ele sabia, né, que, ou a gente imagina que ele sabia, né, que se alguma coisa acontecesse com ele, eles poderiam tirar a roupa dele e tal, para enterrar, mas a meia geralmente ninguém tira, né, então foi ali que ele resolveu esconder, ele escondeu muito bem, tanto é que foi essa carta ali que deu a resposta realmente, olha, não foi outra pessoa, foi o Kenneth que fez tudo isso
com a gente. E logo depois disso acontecer, eles então tirarem a vida ali de todos, né, da família, eles foram na fazenda da Belinda, enterraram todos lá, enquanto a Belinda estava na Ciba trabalhando. Ela passa mal e volta para a fazenda e encontra os três fazendo o canal de drenagem. Só que parece que ela chegou depois deles terem enterrado todos. Passa um tempo e eles alugaram um barco, a polícia também conseguiu descobrir ali que foi o próprio Kenneth e o William que alugaram o barco. E então eles foram lá, desenterraram. Lembra que eles fizeram todo aquele negócio lá do passaporte falso, falaram para a polícia, olha, vai ter entrega do passaporte falso. Fizeram isso para a polícia ficar fora da fazenda da Belinda, então que eles pudessem desenterrar todos eles que eles tinham enterrado lá. E isso eles fizeram um pouco mais de um mês depois, tá? Que eles já estavam enterrados lá. Colocaram então dentro desse barco e foram lá para o mar e abandonaram todos os restos no mar. E depois disso, os três desapareceram sem deixar nenhuma pista. Só que o Peter parecia ser o menos envolvido nessa história toda aí. Ele vai dar com a língua nos dentes, né? Então, ele vai estar hospedado lá em um hostel ou algo parecido. E enquanto ele está hospedado nesse hostel, ele conversa com uma estranha que estava hospedada lá também. E ele conta para essa mulher que ele estava envolvido numa coisa muito ruim. E ele fala, você viu na TV aquele caso lá da família que desapareceu? Eu estava junto, só que eu não tirei a vida de ninguém, eu não tenho nada a ver com isso. Parece que o Peter, ele estava realmente se sentindo muito culpado, tanto é que ele comentou tudo isso com essa estranha lá no hostel. E falou, olha, eu estava junto, vi tudo, mas eu não tirei a vida de ninguém, não fiz mal a ninguém. Enfim, essa mulher aí, né, muito esperta, claro, ela escutou tudo, né? Não, vai ficar tudo bem, tá tudo bem aí, relaxa. E no dia seguinte ela escapou ali do hostel e foi na delegacia. Falou, olha, o cara me contou que tá envolvido na história da família desaparecida lá. Bom, o Peter então vai ser o primeiro a ser preso pela polícia. Ele foi preso no dia 14 de maio. Só que quando ele foi preso, apesar de ele ter falado tudo pra mulher lá no hostel, quando ele chegou na delegacia ele falou, não, eu não tenho nada a ver com isso, não tirei a vida de ninguém. E não sei de nada dessa história e ficou lá caladinho. Só que nesse meio tempo, os outros restos vão aparecer lá naquela mesma praia aonde o Amarjit apareceu. No dia 15 de julho de 2003, um pescador estava lá pescando com o seu barco e tinha aquelas redes, sabe aquelas redes que saem assim do barco? Eles puxam lá com cabo e tal. E quando ele puxou ali a sua rede, ele pescou a Nancy. Então a Nancy foi encontrada nesse dia. 15 dias depois disso, no dia 2 de agosto de 2003, a polícia finalmente encontra o Kenneth. Ele foi preso lá na Bélgica. E um mês aproximadamente depois, no dia 7 de setembro de 2003, os restos da mãe da Nancy também aparecem no mar. E nesse mesmo mês, o William, que era o único que estava solto ali, né? Ele acaba ficando com medo e ele mesmo se entrega para a polícia. Agora faltava encontrar os restos dos filhos da Nancy, né? Infelizmente, até o dia que eu estou gravando esse vídeo, os restos dos dois nunca foram encontrados e provavelmente nunca serão, né? Provavelmente vão ficar lá no mar para sempre. Mas tem uma curiosidade sobre isso aqui. No dia que o pescador lá pegou a Nancy na sua rede, ele conta que, como essa rede era fora do barco ali, puxa por um cabo, assim, sabe? Ele conta que quando estava puxando a rede, ele já viu que tinha ali, né, os restos de uma pessoa, achou aquilo muito estranho, não sei o quê. E quando a rede estava subindo, caiu uma coisa menorzinha ali da rede de volta para o mar. Só que ele conta que ele estava tão desesperado com aquilo ali, de pegar, tinha uma pessoa ali dentro, que ele não se atentou a tentar pegar aquilo que caiu da rede, né, de volta para o mar também, e deixou aquilo indo com o mar. Muitas pessoas acreditam que aquele pacotinho, aquela coisinha pequenininha que caiu no mar, era o filho menor da Nancy, né, que tinha somente 2 meses. De repente ela ficou com ele nos braços, mas ele voltou para o mar. Bom,
Uma história muito, mas muito triste. O julgamento desses 3 criminosos aqui vai iniciar quase 2 anos depois do crime. E, além de todas as evidências que eu já contei para vocês antes, uma das provas que vai ser apresentada lá no julgamento também, que vai ser muito importante, foi apresentada pelo próprio filho do William. Ele entregou para a polícia uma mala, que dentro dessa mala tinham alguns papéis ali, umas folhas A4 em branco, só com a assinatura do Amarjit, o que comprova lá a teoria da polícia, né, que eles fizeram ele assinar ali papéis em branco. Além disso também, o filho do William entregou uma impressora, que foi confirmado ali que foi a impressora que eles usaram para imprimir naquela folha ali já assinada os contratos, né, de compra e venda da empresa da Ciba. A casa do pai do Kenneth também foi investigada pela polícia e tudo foi mais ou menos confirmado também, porque o sofá foi trocado dias depois do crime e o carpete também foi retirado. Então parece que tudo aquilo ali foi feito para limpar a cena. Agora, sobre o pai do Kenneth, eu não consegui descobrir, tá? Eu não sei se ele não estava naquela casa durante aqueles dias, né? Tudo aquilo ali aconteceu durante 3, 4 dias, as pessoas estavam naquela casa, né? Não se sabe exatamente, mas fato que 3, 4 dias depois, somente que eles foram enterrados, eles confirmaram essas informações por causa da Belinda, que falou exatamente quando que eles cavaram lá o buraco e tal. Então eu não sei se o pai dele estava ali na casa ou não, mas fato é que o pai do Kenneth nunca foi acusado desse caso e a Belinda também, tá? A polícia ali acreditou que ela não sabia de nada e ela também nunca foi acusada desse caso. Agora, a evidência principal que colocou ali, olha, quem é o culpado, foi a tal carta que foi encontrada dentro da meia do Amarjit. Aquilo ali foi uma mensagem da vítima falando, olha, esse cara aqui foi ele que fez tudo isso com a minha família e comigo também. Se eu morrer, foi ele que me matou. Então, o advogado do Kenneth falou, olha, não, essa carta aí foi plantada pela polícia, né? O meu cliente não tem nada a ver com isso. Bom, além de tudo isso aí, tá? Esse julgamento ele vai demorar, se eu não me engano, 9 semanas e a sentença vai sair no dia 5 de julho de 2005. O Peter Rees, ele foi condenado de 15 a 23 anos somente pela morte do Amarjit, tá? Ele foi inocentado pelo caso ali do restante da família. Já o William e o Kenneth, eles pegaram 5 condenações de prisão perpétua e as 5 são consecutivas, uma atrás da outra. Ou seja, o Kenneth e o William jamais sairão da cadeia. Agora, uma curiosidade sobre esse caso é que eu passei aqui um videozinho da família, né, durante aqui, quando eu estava contando a história para vocês. Esse vídeo do Amarjit, da Nancy, da mãe da Nancy e dos 2 filhos da Nancy, ele foi gravado 2 dias antes do Amarjit desaparecer. E foi o próprio irmão da Nancy que foi a pessoa extremamente importante, né? Porque se não fosse o irmão da Nancy, ele foi o que pressionou a polícia para investigar esse caso. Foi o próprio irmão da Nancy que conseguiu descobrir esse vídeo lá na casa, enquanto a polícia estava investigando a casa da família. Agora, outra coisa que eu queria indicar para vocês é um documentário muito bom sobre esse caso, que é esse documentário aqui, que eu encontrei aqui mesmo no YouTube, tá? Só uma pesquisa rápida, vocês encontram ele aqui. E toda essa história muito, mas muito triste dessa família linda que perdeu a vida, me leva a pensar uma coisa sobre a questão da redução de pena. Eu, pessoalmente, acredito na reabilitação de alguns criminosos, né? Algumas pessoas que fizeram algumas coisas, se tirou a vida de alguém, eu acho que não tem salvação mais. Deixa lá na cadeia, porque se teve a coragem de tirar a vida de um ser humano, me desculpa, mas você não deve viver aqui no meio da gente, né, em sociedade com pessoas do bem. Mas tem certos casos que tudo bem, dá uma segunda chance, né? A pessoa melhora de vida, às vezes, quando sai da cadeia, sim. Agora, certos criminosos, como o Kenneth, por exemplo, que já era essa pessoa, né, do poder, das substâncias ilícitas, não sei o quê, que já tinha feito mal a outras pessoas também. Lembra que ele tinha sido condenado a 20 anos de cadeia? Depois ele recebeu aquela redução de pena por ter dado o nome dos criminosos e tal. Se ele tivesse ficado preso aqueles 20 anos, essa família linda estaria viva e feliz hoje em dia. Não é verdade? Outra coisa também que
me leva a pensar ainda mais que eu estou certa nesse pensamento é que o Kenneth, esse não foi o único caso, tá? Que ele está envolvido. Depois de ter sido preso agora, por causa do caso aqui da família Chauhan, foi descoberto que tinha um homem que desapareceu antes dele ter sido preso lá por causa das substâncias, lembra? E tinha desaparecido, ficou por anos desaparecido, e agora eles descobriram que o Kenneth tem algo a ver com o desaparecimento desse homem. Vocês acham que esse homem está vivo ainda hoje em dia, gente? Fica a questão, né? Então, na minha opinião, certos casos não têm salvação. Esse homem tirou a vida de não sei quantas pessoas, o número pode ser muito maior ainda, por poder e por dinheiro, né? Só por isso. O que você acha, gente? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Antes de sair do vídeo, não esquece de deixar o like, por favor, me ajuda bastante aqui na divulgação dos vídeos e se inscreve no canal se você não for inscrito. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.